Olá! Por um mundo onde o Natal deixe essa cara tão comercial e passe a ser vivido com um sentido mais humano e espiritual, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. No Natal, celebramos o nascimento de um rei que se fez pequeno, de um Deus que se fez humano. Para nós cristãos, é a festa do nascimento do Senhor dos vivos. E se pudéssemos resumir em uma única palavra a missão realizada por Ele entre nós, poderíamos arriscar pronunciar a palavra amor. Por isso, para deixar ecoar o sentido do Natal, é preciso revisar a nossa capacidade de amar. De amar a quem está do nosso lado e conferir esse amor com o amor que temos por nós mesmos, pois foi por esse amor que o menino de Belém nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. O sentido não religioso do Natal pode ser o mesmo do sentido religioso. Pode ser também amor. Por isso, a festa desse dia precisa chegar ao nosso coração como um convite para amar. Amar sem medo e amar logo. Perceba quantas pessoas não conseguem mais esperar por nossos gestos de amor. E não nos esqueçamos de deixarmos que as pessoas também nos amem. Sejamos sensíveis ao amor e vamos perceber quantos anjos ganham asas nesse tempo de Natal. Para refletir conosco sobre o amor, o Natal, a arte e a vida, convidamos o ator Armando Babaioff. Ele também escreve, dirige e traduz. E, sobretudo, é alguém que acredita na vida e no amor. Armando Isaac Babaioff Júnior nasceu na cidade de Recife, no Pernambuco. É formado pela Escola Estadual de Teatro Martins Pena e pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em Artes Cênicas. Em 2006, estreou na televisão na novela Páginas da Vida, da Rede Globo. De lá para cá, fez muitas outras novelas de sucesso. Nesse tempo, também atuou no teatro. Entre outros espetáculos, na montagem premiada de O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, na qual foi indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante. Em 2009, pela primeira vez, passa a atuar como produtor de teatro, com bastante êxito. E em todo esse tempo, tem participado de grandes produções. Um dos seus personagens na TV, que fez muito sucesso, foi um personagem vilão, fútil e cômico, chamado Diogo Cabral, da novela Bom Sucesso. Esta agora é a fase em que ele está retomando os seus trabalhos de teatro e o seu sucesso último é a peça Tom na Fazenda, do canadense Michel Marc Bouchard. Babaioff, é uma alegria imensa receber você aqui nesse programa especial de Natal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo com um pedido simples. Que lembrança boa você tem do Natal em sua vida? Bem-vindo. Padre Rafael, eu vou falar uma coisa muito engraçada para você. Mas é que meu pai é judeu, minha mãe é católica. E aí, no meio dessa confusão toda, eu não fui batizado. Minha mãe achou melhor que eu escolhesse mais velho, quando tivesse um entendimento um pouco maior sobre religião. Então, na minha casa, eu cresci entendendo um pouco mais da religião judaica por conta do meu pai e dos encontros religiosos que a gente sempre ia, do que a religião católica. Então, Natal para mim, a lembrança de Natal para mim que eu tenho é aquela lembrança infantil, de criança, aquela coisa lúdica de estar em casa, na véspera de Natal, esperando pelo Papai Noel, o Papai Noel não aparecendo e acordando de manhã no dia seguinte com um presente na cama. E eu tenho essa lembrança, mas isso foi assim, familiar, é essa lembrança que eu tenho. Agora, justamente por ter essa condição,
os meus natais são muito divertidos, porque eu passo na casa de muitas pessoas. Então é sempre a véspera de Natal na casa de um tio, a rabanada no dia seguinte na casa de uma amiga. Então eu sempre desfrutei muito do Natal dos outros. Então isso é muito bom também. Eu tenho um Natal familiar, mas também tenho essa coisa de estar frequentando a casa dos meus amigos, a casa sempre me convidam, sempre me convidam. Nós abrimos o programa de hoje, Babaioff, dizendo que se pudéssemos resumir o significado de tudo aquilo que ensinou quem nasceu no Natal, poderíamos arriscar dizer que essa palavra é amor. Na sua opinião, o amor está ganhando ou está perdendo o jogo no mundo de hoje? Eu acho que o ódio faz mais barulho. Então por isso que a gente acaba escutando mais. Mas eu acredito demais na instituição amor. Demais, demais, demais. Mas a gente sabe que realmente o ódio ele acaba fazendo mais barulho. Então por isso que a gente acaba escutando mais. Mas eu tenho certeza de que bons corações não são corruptíveis. E a gente tem brigado e lutado, na verdade, por cada vez mais pensar no mundo diferente. Pelo menos eu tenho essa preocupação. Não é nem de tentar transformar o mundo, mas é, de alguma maneira, me transformando, me melhorando como ser humano. Eu tenho certeza que eu consigo fazer diferença em outro lugar. Uma dimensão incrível do amor no cristianismo e em outras religiões, e até mesmo para quem não tem fé, pode ser o olhar para quem precisa mais, para o necessitado. Eu pergunto para você, o mundo dos nossos dias, o Brasil especialmente, tem dado sinais de que vive esse amor para com aqueles que mais precisam? Jamais. Seria muita polianice da minha parte acreditar que alguma coisa está sendo feita de fato, a ponto de estar sendo feita a diferença e a mudança. Eu acho que o que está acontecendo temos, óbvio, que enaltecer o trabalho das pessoas que nesse momento estão dedicando seu tempo, dinheiro, atenção, amor, em prol dessas causas, que são causas extremamente necessárias, ainda mais nesse momento em que a gente tem visto que a quantidade de pessoas em situação de rua aumentou de uma maneira absurda, e principalmente porque voltamos a ter a palavra fome no nosso cotidiano. Isso tem sido muito triste. Então, de fato, acho que as pessoas que estão fazendo bem continuam sendo as mesmas que sempre fizeram, e sinto que, infelizmente, essa quantidade de pessoas que precisam aumentaram muito. Então, no final das contas, é um buraco sem fim, sabe? Parece que essa tortura, porque isso é uma tortura, sentir fome é tortura, infelizmente não tem prazo para acabar. Isso me assusta bastante. Você é um trabalhador sério. Outro dia mesmo, numa dessas conversas de rede social, eu vi você mostrando suas credenciais de ator sério e não de uma celebridade qualquer. Eu te pergunto, o trabalhador brasileiro pode ter esperanças para o ano de 2022? Olha, adoraria poder ter essa resposta. Adoraria poder dizer alguma coisa positiva com relação a trabalho. E eu falo por experiência própria, assim. Eu vejo no meu setor a quantidade de pessoas que estão neste momento desassistidas, porque nem se conseguirem trabalho agora, essas pessoas vão conseguir se reestruturar. São pessoas que já, de alguma maneira, já abandonaram a profissão, algumas voltaram para as suas cidades natais, voltaram a morar com seus familiares. Então eu sinto que a retomada, principalmente do nosso setor cultural, para o ano que vem, eu acho que está meio distante. Acho que está bastante distante. Eu não vejo... Isso eu estou falando com relação ao meu setor. Eu não tenho visto uma tentativa de conter ou de ajudar ou de assistir de uma maneira global. Nós ficamos muito à mercê nesses últimos 2 anos, principalmente por conta da pandemia e das políticas de governo mesmo, que não pensaram de maneira inteligente como toda uma sociedade deveria se organizar. O nosso setor é um setor que emprega muita gente, fazemos a economia girar de uma maneira absurda, só que isso não é a sensação que eu tenho é que a população parece que não faz ideia
do tanto de emprego direto e indireto que o setor cultural gera. Eu sei que a sua pergunta é um pouco mais ampla, mas eu preciso falar do meu microcosmo para poder falar desse recorte. E olha que meu recorte é bastante limitado. Então, eu tenho percebido isso. Não sei. Eu acho que nós vamos precisar de alguns bons anos aí para poder consertar todo esse estrago que está sendo feito. Um espetáculo seu fez muito sucesso, faz ainda muito sucesso, porque você continua fazendo esse espetáculo. Ele chama a atenção para a questão da verdade. Eu estou me referindo à peça Tom na Fazenda. O autor da peça chegou a comentar uma coisa dolorosa. Ele dizia, por exemplo, que os homossexuais aprendem a mentir antes de aprender a amar. O que você poderia nos dizer da sua experiência com essa peça? E quem mais precisa mentir hoje em dia? Depois que as notícias viraram produto no sentido de cliques, acessos, engajamento, depois que a notícia ganhou esse lugar precificado, a verdade ela ficou um pouco esquecida. A verdade ficou um pouco de lado, ela não interessa. O que interessa, na verdade, é o objetivo a ponto de fazer a pessoa clicar para ver o que aquela matéria está dizendo. Então, quando isso aconteceu, quando começamos a precificar as coisas, a verdade ela foi ficando em segundo plano em função e em detrimento única e exclusivamente de benefício próprio. Em qualquer sentido, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele sentimental, seja ele... As pessoas hoje em dia elas não defendem mais a sua própria coerência. E está tudo bem, essa tal de coerência. Eu acho muito curioso você defender um ponto de vista e de repente você está defendendo um outro ponto de vista porque você é literalmente conivente com aquilo, porque você de alguma maneira quer se beneficiar daquilo. Então, a verdade ela está extremamente deturpada, a ponto de nem as pessoas mesmo saberem quem são de verdade. Elas existem porque elas postam, elas existem porque se fotografam, elas existem porque se filmam. Então, eu sinto que estamos num momento da pós-verdade. Nós não sabemos mais identificar o que é verdade e o que é mentira. E Tom na Fazenda é uma peça que fala disso de uma maneira muito forte, porque cai diretamente dentro do seio familiar, que é um lugar que, no final das contas, é o nosso abrigo. É o lugar onde você vai procurar apoio, procurar suporte. E aí, quando você não tem esse lugar dentro da sua própria casa, aí é um pouco isso que você acabou de dizer. Homossexuais aprendem a mentir antes de aprender a amar. A necessidade de se esconder a sua própria verdade por conta de uma sociedade doente obriga que homossexuais, nesse entendimento dessa sociedade violenta, cruel, se cale diante dos seus sentimentos e até se confunda diante dos seus sentimentos. E como o próprio autor coloca nesse prólogo, Michel-Marc Bouchard, ele fala: alguns se tornam mitômanos para todo sempre. Então você passa a viver uma vida de mentira. E nesse mundo onde estamos cada vez mais sendo filmados e fotografados e registrados, e é muito curioso, porque o que é real? O que é verdadeiro? Então é uma discussão muito vertical, mas eu acho que nós estamos realmente num lugar tão doido do que é verdade, a ponto da gente não conseguir mais colocar no lugar do outro. O exercício da empatia está bastante fora de moda ultimamente. Peço licença para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar nossa conversa sobre o sentido do amor e do Natal com o ator Armando Babaioff. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do Gorgo, Barro Preto.
Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório, nesse nosso primeiro encontro depois do Natal. Estamos conversando sobre o sentido do amor e do Natal com o premiado ator Armando Babaioff. Outro trabalho seu que chamou muita atenção do público, Babaioff, antes da pandemia, foi quando você fez aquele vilão numa novela que tratava do tema delicado da leitura, ambientando os personagens no mundo de uma editora. Como foi essa experiência? E o que você acha do amor pelos livros? Olha, eu sou um apaixonado por leitura desde cedo. Eu fui criado com livros e entendi que para aprender a falar bem, eu precisava ler. E aí eu lia de tudo, lia qualquer coisa, de revista em quadrinho, de bula de remédio, receita de bolo, até os grandes clássicos. E eu sempre gostei de ler porque, na verdade, eu nunca gostei de me sentir trapaceado, a verdade é essa. Eu nunca gostei de achar e nem de me sentir desconfiando de alguém por não ter conhecimento das coisas. Então eu sempre fui muito curioso. Eu sempre quis saber de tudo. Eu sempre fui uma criança muito perguntadeira. E eu lembro também de uma coisa que os meus pais faziam em casa, que era incentivar a leitura. Então, eu ficava doente, eu ganhava de presente dos meus pais um livro e uma palavra cruzada. Então eu cresci nesse universo. Eu cresci com um gosto pessoal pelas palavras, eu gosto das palavras. E aí fazer esse vilão dentro dessa editora era muito doido, porque mais do que essa imagem do vilão numa novela que fala sobre o mercado literário, é o que existe por detrás dessa alegoria toda. O ódio que existe pelas palavras, o ódio que existe pelo conhecimento, o ódio que se tem a ode à própria ignorância, que é o que a gente tem vivido muito. Então essa novela, para mim, ela foi muito boa porque eu tive a oportunidade de experimentar um personagem que era um vilão numa novela das 7, que tem uma pegada um pouco mais leve de humor, mas que ao mesmo tempo me deu a oportunidade de estar flertando com o universo da literatura, uma vez que os autores colocavam o personagem do Rômulo Estrela como o Peter Pan, a personagem da Fabíola Nascimento como a Bela e a Fera, o pai sendo a Fera e ela sendo a Bela. O meu personagem ele nunca teve uma referência direta, mas dentro desse universo da literatura, já que era abordado, na minha cabeça eu brincava muito com o Capitão Gancho. Então em algum lugar, eu tenho ali um registro da vilania do Capitão Gancho, e aquilo de alguma maneira ajudava a descer alguns degraus nesse personagem, deixando ele quase infantil. Isso, no final das contas, acabou soando positivo. Como você está vendo a retomada cultural nesse momento que, mesmo tendo ameaças de novas cepas, a pandemia está diminuindo? Olha, eu estou bastante confiante e já estou começando a me preparar e programar para o ano que vem, para a gente continuar fazendo Tom na Fazenda, viajando com a peça. Então, nós vamos fazer uma retomada bem devagar, porque nós não temos patrocínio.
Aqui no Rio de Janeiro, em fevereiro, no Teatro Prudential, que é o antigo Teatro Adolfo Bloch, ali na Glória. Esse retorno é um retorno já muito desejado, porque, de alguma maneira, é um aviso de que estamos de volta e os trabalhos vão continuar. E que a gente precisa continuar, porque a gente precisa trabalhar. Nós fomos convidados a apresentar o Tom na Fazenda, mês passado, na ocasião da retomada das atividades culturais de Fortaleza e da cidade de Sobral, no interior do estado. Fica a 5 horas da capital. E para nós foi um presente apresentar essa peça dessa maneira. Depois de 1 ano e 9 meses de retornar em Sobral, uma cidade que tem um teatro belíssimo, que é o Teatro São João, que tem 141 anos de existência, que foi construído pela sociedade civil, no mesmo palco onde Belchior foi velado, na cidade onde o Belchior nasceu. Então, essa apresentação nos marcou muito, foi muito emocionante essa retomada, com toda a segurança, a biossegurança necessária para garantir a nossa segurança e a segurança de quem estava indo ao teatro nos assistir. Mas a gente já fez esse pequeno ensaio esse ano ainda, para entender como seria voltar com a peça, para entender como que seria isso. E foi extremamente emocionante. Agora, é uma grande incógnita. A gente não sabe como nós vamos encontrar os teatros. Eu tenho a notícia de que alguns teatros estão bastante sucateados, que durante esse período que ficaram fechados, e eu estou falando de teatros da prefeitura, estou falando dos teatros do Estado, do governo federal. Então, eu sinto que nós vamos ter bastante dificuldade para esse retorno. Não vai ser fácil, não. Babaioff, a gente fala de Natal, fala de criança, e eu pergunto para você, qual o futuro que você acha que as nossas crianças têm no Brasil? Olha, quando eu era criança, eu falava muito em esperança. Porque quando eu era criança, naquela época, se falava muito que nós éramos o futuro do Brasil. Muito. A gente escutava muito isso, acho que era uma coisa da geração. Hoje em dia eu não escuto falar muito isso. Eu não escuto mesmo falar que as crianças são o futuro do país. Eu sinto um pouco de falta de acreditar que realmente nós estamos construindo crianças que serão o futuro da nossa nação. Eu tenho muito receio, porque o que eu tenho visto, na verdade, é a reprodução de um projeto de continuação de poder, onde a gente sempre vê as mesmas pessoas, as mesmas famílias, numa hereditariedade e numa herança de poder, que é uma herança que vem desde esse país, quando esse país foi descoberto não, quando chegaram nesse país, mais uma vez. Então eu gostaria muito de ter aquela esperança que eu tinha quando eu era criança, de que realmente as crianças são o futuro dessa nação. Então, Deus queira que a gente tenha muitos adultos capazes de plantar essa semente nas escolas, através das aulas dos professores, através da arte, através da cultura, porque eu só acredito na educação. A educação realmente, eu acredito que é capaz de mover montanhas. Então, para mim, mora na educação. Então, eu gostaria muito, desejo muito educação para todas as crianças. Nós sempre encerramos nossa conversa aqui trazendo uma citação e pedindo um comentário aos nossos convidados. Para você, trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Ele se pronunciou dessa maneira na festa do Natal do ano passado. Abre aspas. O Filho de Deus nasceu descartado para nos dizer que todo descartado é filho de Deus. Veio ao mundo como vem ao mundo uma criança débil e frágil, para podermos acolher com ternura as nossas fraquezas. Fecha aspas. Minha mãe diz uma frase maravilhosa toda vez que vê uma criança, bebê, recém-nascido principalmente. Ela olha e fala, careca, banguela e ignorante. No final das contas, nós todos nascemos assim. Nós todos nascemos do mesmo jeito. O que nos resta é a fé nos homens. Armando Babaioff, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Um abraço. Agradeço também a você que esteve hoje conosco. Obrigado, um abraço e até a próxima.